Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e tenho esse canal para fazer uma relação, às vezes uma conexão, às vezes uma síntese entre a arte e a aprendizagem. Nos vídeos que eu tenho feito essa relação, né? Num pequeno tempo, trazendo para vocês assim algumas gotas, né? Para que cada um faça a sua reflexão. No vídeo passado eu fizemos uma reflexão sobre o olhar. E hoje na minha programação eu gostaria de falar sobre a escuta, né? Assim como na psicanálise o olhar é mais profundo que ver, também escuta é mais profundo do que ouvir, né? Ouvir é mais superficial, é o que os barulhos do cotidiano nos trazem. E escuta é você poder escutar além do que você ouve, poder escutar aquilo que está latente naquela fala que você está ouvindo. E hoje de manhã eu tive no 16º Escrita de Mulher. E nessa manhã foram apresentados pela editora Donizela 3 lançamentos de livro. Um chamado Salúbria, que reúne 39 autoras, desse eu não faço parte, né? E que tem como tema central a saúde mental das mulheres, né? Teve um outro chamado Gotas d'Água, que é um livro de biologia que foi escrito no século XIX por uma bióloga, que eu vou trazer aqui em outros momentos, e um outro chamado Mulher Polvo, escrito pela Adriana Tosi. Lançou um livro também muito interessante de conto, chamado A Mulher Polvo, né? Uma capa belíssima também. Mas hoje, como o tema é escuta, né? O meu tema de hoje é escuta, eu quero falar um pouco sobre 2 poemas que saíram nesse livro aqui, Salúbria. Já a capa também foi elaborada pela Maristela Ono, e ela disse que elaborou essa capa pensando em que uma das coisas que a mulher precisa para ter saúde mental é ter tempo para ela, né? Tempo para ela poder escutar e ser escutada, né? E então ela pensa, né, ela fez essa capa toda cheia de quadriculados, de padrões, mas ela foi dando movimento a esses padrões, né, não deixando eles tão rígidos, tão objetivos, e também foi cada vez que esses padrões foram sendo absorvidos pela mulher, ela foi colocando um colorido, né? Quando foi chegando perto do rosto da mulher, ela foi trazendo um colorido, no sentido de que a possibilidade da gente transformar esse mundo objetivo, concreto, cheio de padrões, de regras, transformá-lo de tal forma que a gente não perca a nossa natureza de mulher, a nossa crença de que ser mulher é possível num mundo com tanta competição, né? E então eu escolhi falar desse livro. E como o tema é escuta, eu escolhi um poema
que foi escrito pela Oceana Wedert. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Eu acho que eu já li algum poema dela aqui, mas eu vou ler porque ele tem tudo a ver com o tema. Ele fala assim: tem um tempinho, né? E nesse poema ela quer falar a necessidade que nós temos de sermos ouvidas, né? E a gente pode ser ouvida numa terapia, por exemplo, mas a gente também pode ser ouvida pelas amigas, pelas irmãs, pelas pessoas que a gente conhece, que admira e que gosta, né? Pelos amigos também. Então, com esse tema escuta, eu vou ler agora o poema da Oceana, que fala sobre a necessidade desse tempinho para a gente ser ouvida e escutada. Tentei conversar, mas me disseram: ah, nem vem, pare com essa frescura, olha a vida que você tem. Não me deram importância. Isso não se fala para ninguém. Me deem a cura. Essa dor vai me matar. Tão profunda, tô com ânsia. Vida miserável. Me sinto um nada, impotente. Tá ficando insuportável. Tô tão cansada, por favor, me ajuda. Seja insistente, faz isso parar. Vou ficar aqui no escuro, então, na minha cama, muda. Será que é a morte? Isso? Vou para outro lugar. Aqui é muito inseguro. Não me censura. Me dê um norte, a possível solução. Pode conversar? Vê meu futuro? Tenho outra opção? Que boa é essa terapia. É difícil, mas vou vencer. Amanhã é outro dia. Que bom ter sua atenção. Tão difícil lutar sozinha e achavam que eu fingia. Blá, blá, blá. Tanta ladainha. Só aumentaram o tédio. E, depois da descrença, você diz com paciência: depressão é doença. Me fez acreditar que sim, que tem remédio, com sensibilidade, calçou meus sapatos, sentiu minha dor, minha incapacidade, entendeu meus atos e soube me resgatar, né? Então, como é importante na vida quando a gente possui alguém que possa escutar, né? Que possa escutar e que possa compreender muitas vezes a dor, a ansiedade, a solidão que aquela pessoa está sentindo. Então, a escuta na arte também é muito importante. Quando a gente trabalha no nosso ateliê, a gente coloca uma música, né? Uma música sem letra, uma música para relaxar a mente, uma música que embale a nossa ação ali de produzir uma imagem, de produzir uma obra mesmo de arte, e ao mesmo tempo que a gente medita. Porque meditar é a gente escutar um pouquinho de nós mesmos, né? A gente poder mergulhar em nós e ouvir um pouco da nossa história, do que aconteceu durante todo esse caminhar. E pensando nisso, né, eu escolhi também uma poesia da Maria Elizabeth Cândio. Não sei se é Cândio ou Candio, acho que é Candio. E que ela escreveu sobre ergo um brinde à minha idade, né?
Por que ela pôde fazer esse brinde? Provavelmente porque ela pôde se escutar, ela pôde, nessa escuta, relembrar algumas coisas da vida que merecem ser brindadas. Então, erga um brinde à minha idade, Maria Elizabeth Candido. Diante dos 65 anos que me habitam, e eu me infinito de estrelas ao lembrar-me da criança, que chorava pelos cantos e que se transformou numa jovem que ressignificou a própria vida, lutando contra a rejeição e o abandono. Relembro as lutas, as muitas horas insones e ergo um brinde às conquistas que pontuaram meus caminhos e foram muitas mais do que eu pudesse esperar. Nessa escuta, ela diz ainda: ergo um brinde às paixões que vivi, aos livros escritos e lidos, aos amigos conquistados, ao filho que eu quis e gerei, além dos prêmios diversos. Ergo um brinde à mulher que me tornei, com poucos cabelos brancos e muita magia da vida, com pouco dinheiro na conta, mas lindas histórias para contar. Ergo um brinde e me aleluio por tantas belezas vividas. Ergo um brinde e sou grata por ter sobrevivido a um AVC, sem sequelas aos 47 anos, exercendo o magistério. Ergo um brinde, enfim, ao dom da escrita e ao sabor dos recomeços, à felicidade do saber que eu vivi bem, meus 65 anos, e que não me trocaria por 2 de 32. Então é isso, quando a gente se escuta, quando a gente faz uma revisita na vida, né? E essa revisita nos leva a compreender, né, os aspectos positivos, as conquistas que a gente fez, o quanto a gente foi autêntica em algumas situações, né? O quanto a gente sofreu em outras, mas conseguiu vencer, né? Então, essa vibração dessa revisita, quando ela é uma vibração autêntica, né? Ela acaba reverberando na nossa vida e possibilitando que a gente escute também o sofrimento do outro, que a gente possa ouvir para além do que ele está dizendo, né? E poder acolher esse outro, né? Que pode ser uma criança, que pode ser um adolescente, que pode ser um adulto, que pode ser uma pessoa de mais idade, mas que essa escuta nos possibilita, de alguma forma, contribuir para a saúde mental desta pessoa, seja ela mulher ou homem, né? Embora o livro seja escrito sobre a saúde mental das mulheres. Então, para encerrar, eu queria ler um poema que foi lido hoje pela manhã lá e que eu gostei muito, que traz uma relação, né, da poetisa com a lua, a vida dela e a lua, né? E o nome dela é Rosimeire dos Reis, e ela escreveu sobre a lua e eu, e que é, de certa forma, uma síntese, né, dessa revisita e dessa escuta dela mesma, e ao mesmo tempo uma articulação com a reflexão que ela faz daquilo que está fora dela também, né?
A lua e eu, Rosimeire dos Reis. A lua refletida no vidro do armário. Ela em fase crescente e eu no quarto minguante. Ela cresce cheia de si, se esconde num sorriso fino, se renova e reaparece. Eu continuo no quarto minguante. Já não giro as pessoas solares de sorrisos largos. Me escondo, mas não tenho tantas faces ocultas. Nem ressurjo plena e bela, nem ressurjo plena e bela. Lua, te invejo, tua beleza serena em cada fase. Eu, um agito normal de mulher em cada momento, hormônios efervescentes na puberdade, corpo de mulher, cabeça de menina, de explosões salivares na TPM, quando me chamam de histérica e de louca, da angústia e estranhamento na gestação e os fogachos na menopausa. Lua, por aqui nos exploram de todas as formas, sentimos na pele as garras do sistema. Esse ser invisível encarnado nos homens e, acredite, em mulheres que ignoram as suas iguais. Lua, você não sabe. O sistema está mirando em você. É o novo sonho de turismo dos ricos. Nem imagino como você vai reagir. Vai balançar o espaço e apagar as luzes? Vai recebê-los com gás tóxico? Com gelo paralisante? Espero mesmo é que retorne triunfante a nos inspirar poesias. Aqui, diante do tal sistema, ainda temos barulho por fazer. Ainda engolimos a fúria, a frustração, as despejamos em casa, em livros, em pedaços do corpo. E o pior, minha amiga, não veem as faces ocultas de nossos adoeceres, tornando-nos apenas um CID, deprimidas, ansiosas, bipolares, termos comprimidos para anestesiar o sofrimento, para que continuemos a alimentar insaciáveis bocas que nos exigem mais, mais e mais. Sonho soluções e passo de minguante a crescente. Eu achei tão lindo isso, porque ela faz essa escuta pessoal e também essa escuta do mundo, né? De como o mundo está querendo ir sempre mais além, mas esquecendo um pouco da saúde, né? Da saúde das pessoas, da necessidade da gente estar junto, da necessidade da gente conversar, da gente escutar o que o outro está dizendo, né? Silenciar enquanto o outro fala, né? Conseguir realmente escutar o que ele está dizendo. Porque muitas vezes é comum quando alguém chega e diz assim: ai, você não sabe o que aconteceu, ontem aconteceu isso comigo. Ah, mas você não sabe, com a fulana aconteceu pior, né? Então, em vez da gente escutar aquela necessidade daquela pessoa, no momento exato em que ela está dizendo, a gente já associa a uma outra queixa de uma outra pessoa e não escuta aquela. E sem saber, né, é inconsciente isso, a gente acaba fazendo isso sem pensar e a gente não percebe que deixa, nesse momento, de possibilitar um momento de possível cura para aquela pessoa, porque no momento em que ela tem alguém que a escute, ela pode se ouvir enquanto ela fala,
ela pode acalmar aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, a escuta, tanto a autoescuta quanto a escuta do outro, são, não sei se remédios, né? Mas são instrumentos de cura entre os humanos. Então, vamos nos escutar mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse momento de integração e articulação entre a arte e a aprendizagem, que a gente possa, que vocês possam se inscrever no vídeo, no canal, se vocês apreciaram, que vocês possam divulgar isso para os seus amigos, possam curtir e conversar comigo por esse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.